Sejam bem-vindos à primeira parte do 7º episódio do podcast Arte e Manhas. Eu sou o João Carreira, parceiro do criador deste projeto, Ruben Dias, e hoje é um episódio diferente dos outros porque temos um convidado muito especial e o Ruben vai fazer uma apresentação desse convidado. É verdade. Ele estuda Matemática Aplicada à Economia e Gestão no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa. Apenas com esta informação ninguém diria que tem imensos hobbies, como jogar ténis e pádel, e que tem uma paixão pela vida marinha, ou não procurar sê-lo e ir todas as semanas ao oceanário. Também adora ler e escrever e, citando o próprio, a filosofia é aquilo que sintetiza de certa forma a sua vida. Com todas as portas deste mundo abertas para o receber, cada vez mais sendo que o seu futuro passará por ser professor e até mesmo Ministro da Educação. Henrique Caldas, seja bem-vindo e desde já, obrigado por teres aceito o nosso convite. É assim, antes de mais, olá a todos. Tiveram a preparar uma apresentação brutal, eu sou o Henrique, Matemática Aplicada à Economia e Gestão. As pessoas quando ouvem isto até pensam que, espera lá, que isto aqui é um curso com um nome enorme, vem aqui, tipo, não sei o quê, não sei o que mais. Obrigado. Mas a sério, não é, se faço isso tudo, mas no fundo sou o Henrique, não é? Acho que isso era a melhor apresentação pronto, é o Henrique. Ok, então deixa-nos retificar. Pronto, este é o Henrique. Exatamente. Não há melhor apresentação que essa. Mas obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite, Ruben e João. Sim. Diz, Ruben, diz. Nós é que temos a agradecer, na verdade. Sim, é verdade. É isso. Porque é assim, nós vamos passar uma tarde a gravar isto e pronto, termos a oportunidade de ter o teu tempo é bastante bom. Bem, João, do que é que vamos falar hoje? Bem, este episódio composto por duas partes, como eu já disse, tem um tema principal e esse tema é cultura. Chama-se Cultura e Manhas, porque o nosso objetivo é destrinçar este termo, sobretudo aqui nesta primeira parte, e no fundo perguntar sobre tudo aquilo que está relacionado com a cultura e que eu acho que este é um daqueles temas em que nós não paramos muito tempo para pensar, sobretudo na questão da definição de cultura, porque acho que faz parte daquele conjunto de termos que nós todos partimos, todos enquanto sociedade, partimos todos de um ponto comum. Tipo, toda a gente sabe o que é cultura, ninguém precisa de explicar o que é que a palavra significa a ninguém quando vais na rua, quando estás a falar com outra pessoa. E lá está, eu posso-vos perguntar de uma forma bastante direta o que é a cultura. Ou podemos, por outro lado, ou também relacioná-la com outros termos que geralmente aparecem ligados à cultura. Eu prefiro a primeira opção para agora. O que é a cultura? Sim, para esclarecer, este episódio vai se estruturar, vai ser semelhante à estrutura dos outros episódios, em que vamos ter perguntas às quais vamos tentar responder, agora com o Henrique a dar a sua opinião. O João começou logo com a primeira, o que é a cultura? E essa é a pergunta mais vaga que podemos ter dentro deste tema. Portanto, acho que devíamos começar por, digamos, encolher este tema para umas perguntas um bocado mais fáceis. Mais fáceis. Ou assim, aparentemente mais fáceis. Assim, cada um de nós pode deitar aqui a sua veia política e começar aqui a dizer tudo sem dizer, ao fim e ao cabo, alguma coisa com jeito sobre o que é a cultura. Mas sim, sem dúvida. Acho que é o melhor. Portanto, temos aqui a primeira pergunta, que é: toda a arte é cultura? Porque lá está, é um podcast relacionado com arte. E o que é que tu achas, Henrique? É assim, eu agora, pegando aqui um pouco na minha área da matemática, nós quando queremos provar que uma coisa é igual a outra, ou seja, toda a arte é cultura, utilizamos aqui um género de, ok, o que é toda a arte e o que é toda a cultura.
Certo. E vamos bater novamente àquela questão que o João já lançou de o que é cultura. E isto para não pegar naquela outra que já responderam ou tentaram responder, o que é arte. Pois. E portanto, é assim. Eu quando há alguns meses atrás li um livro, meses ou anos, já não sei, com esta coisa de estar fechado em casa, o tempo acaba por passar assim de uma forma Sim. diferente. Mas eu tinha uma definição e quando ouvi o vosso podcast que estavam a discutir o que é arte, eu associo a arte à ideia de inutilidade. Ou seja, Uhum. partindo do pressuposto que o artista, o cidadão, a pessoa, para não estar já a contar com a situação artista, arte, mas quando alguém procura criar uma peça de arte, tem que fazê-la pela inutilidade da própria. Ou seja, não para ganhar dinheiro, que é talvez dos pensamentos mais imediatos, não para ganhar fama, Sim. E dos mais mas errados também. exatamente. É muito mal começar por aí. Mas acima de tudo, pela sua inutilidade. Que ao fim e ao cabo acaba depois por ser útil, mas nada no ato. No ato tem que estar, sobretudo, a nossa postura mais inútil perante aquilo que estamos a criar. E só assim conseguimos, digamos assim, criar arte, se é que se pode utilizar esta expressão. Uhum. Mas esta ideia de toda a arte é cultura, eu diria que sim, porque cultura somos nós, não é? Eu tenho muita ideia que a religião, de certa forma, moldou as culturas, aquilo que nós chamamos de culturas, Sim, sim, sim. as culturas mais ocidentais, as culturas do Médio Oriente, eh, muito moldadas pela religião e pelos outros fatores, até geográficos, digamos assim. Eh, e isso é que nós chamamos de cultura quando vamos a pensar num termo mais abstrato de cultura associado às questões, ok, uh, será que, por exemplo, eu estava a pensar agora, o chá. O chá é uma bebida apreciada por muitos povos, por muitas culturas. Um, será que se pode falar na arte do chá? E isso faz parte da cultura? Ou seja, Certo. há muitas questões aqui por trás e eu, de certa forma, vejo isto tudo numa perspectiva de toda a arte é cultura, sim, porque cultura somos todos nós. E a partir do momento em que a arte parte de nós, estamos sem dúvida no âmbito da cultura. Não sei o que é que acham. Uh, Certo. Eu gostava de. Não sei, eu gostava de separar, digamos, a palavra cultura em dois parâmetros, sendo que temos a cultura de massas, que é aquela que está acessível a toda a gente. No caso da música, passa nas rádios, passa nos festivais de verão, sobre os quais vamos falar na segunda parte. Um, e depois há a cultura, digamos, mais. Eu não queria dizer elitista. Privada? Sim, um bocado mais. Sim, é isso, é um bocado mais Menos privada. acessível. Era isso. Obrigado, João. E eu não sei se podemos considerar que a cultura de massas é arte. O Henrique deu. Lá está, João, ajuda-me. O Henrique deu o exemplo do chá. Não era isso, Bolas. mas falou em cultura como culturas orientais, ocidentais, civilizações, precisamente. Exatamente. Pronto, eu vejo esta pergunta de outro prisma, que é culturas. Pronto, Ok, é desse já prisma. percebi. Ou seja, enquanto que o Henrique associa a palavra culturas a civilizações, tu associas a culturas àquela divisão de que estavas a falar entre cultura de massas e cultura que não é de Sim, massas. sim, é isso. E nesse sentido, lá está. Precisamos de fazer essa distinção e perguntar-nos se a música que passa na rádio é arte ou não, por exemplo. Será que a arte tem de ser
Eu acho que nós já tentámos responder a isto aqui no podcast, mas será que a arte tem que ser sempre diferente? Ou porque a música da rádio baseia-se em estruturas harmónicas muito básicas para... Pronto, eu não queria estar a explicar o que era uma estrutura harmónica, mas... Sim, mas dá para perceber, ou seja, estruturas que são Ok. básicas, que são repetitivas, que são usadas amplamente por um vasto conjunto de artistas. Sim, é isso. Nesse sentido, será que a música da rádio é arte e é cultura? É assim, cultura eu diria que sim, porque lá está, como o Henrique falou nos povos e nas civilizações, nós podemos, dentro da civilização ocidental, em Portugal, nós temos vários não queria dizer povos, mas várias culturas dentro da mesma. Por exemplo, eu estou dentro da cultura artística da música, por assim dizer, enquanto que o João está na da história da arte, o Henrique na matemática. E para nós, por exemplo, o Henrique vê arte nos números, digo eu, não sei se... Eu estou ligado a outra área da matemática que é Ok. mais a área filosófica e existencialista, mas sim, sem dúvida. Eu acho que esta pergunta é bastante que é pessoal. Para mim, eu não vejo nos números, e lá está, nessa filosofia da matemática, não vejo a arte, porque não conheço. Lá está. Acho que é isso. Se toda a arte é cultura, para mim não, porque depende daquilo que eu conheço e daquilo com que eu estou familiarizado. Portanto, um diz sim, o outro diz não. Eu agora vinha cá e desempatava isto. Mas é engraçado, não, porque na verdade eu e o Henrique respondemos a perguntas diferentes. Exatamente, exatamente. Não foi tão importante a resposta, mas a pergunta. Como E lá sempre, está, é este é verdade. o poder da palavra cultura, Exato. porque permite responder a duas perguntas de formas totalmente diferentes. O que é que tu achas, João? Eu acho que a palavra problemática é super problemática. Sim, as duas. Sim, tanto arte como cultura são palavras extremamente problemáticas. E são problemáticas por vários motivos. Um deles é por darem origem a vários significados. Outro é por estarem inerentes a nós, aos humanos, à nossa experiência do dia a dia. As palavras mudam o significado muito depressa, consoante o contexto. E pegando no exemplo da música que passa na rádio, isso levanta outra questão, que é se a cultura está relacionada ou não com o entretenimento. Certo. Porque eu posso considerar a música na rádio... Lá está, acho que tem de se fazer estas três perguntas a tudo aquilo que possa ser artístico com que nós contactarmos. 1, se é arte. 2, se é cultura. 3, se é entretenimento. E eu diria que a música na rádio, para mim, não sou capaz de considerar arte, mas sou capaz de considerar cultura e definitivamente entretenimento. Sim. Porque acho que também essa é uma das funções, e acho que a palavra-chave aqui é mesmo função, porque lá está, se muda consoante, se as definições de arte e cultura mudam consoante o contexto, então mudam consoante a sua função, a função que lhes atribuirmos. Então, lá está, porque é que a música passa na rádio? Mais do que para dar a conhecer os cantores e os instrumentistas, é para entreter, é para passar o tempo, é para não ser exclusivamente notícias. Certo. É engraçado que agora que falamos na rádio, a rádio quando começou a existir, não vou começar de outra forma. Eu acho que a rádio, hoje em dia, tem mais uma função de plano de fundo e não de função ativa de quem ouve.
nós associamos o rádio ao carro. Nós ouvimos Sim, rádio é no verdade. carro. E não estamos propriamente atentos àquilo que... Não estamos atentos ao que se passa... Não estamos atentos ativamente ao que se passa ao que está a passar na rádio. E nesse sentido, acho que não... Não sei, acho que não podemos... A função não é bem o de entretenimento. Eu diria quase uma companhia. Sim. É como aquelas pessoas que estão a Mas trabalhar e têm a televisão ligada. Sim, é uma companhia distante. Que Exatamente. Não... Quase como se fosse uma pessoa, tipo, como se tivesse uma pessoa a falar contigo. Só que, percebes? Sim, e será que podemos chamar a isso? E será que podemos chamar a isso arte e cultura? Porque é assim, nos anos, eu não sei quando é que o rádio foi inventado, mas diria anos 20, anos 30, do século 20. Eu supostamente deveria saber isso. Mas não sei. Sim, mas na década em que foi inventado. Sim, exato. Obrigado, João. O rádio tinha mais que uma função de acompanhante. O rádio era tudo. Pois, exato, as pessoas relacionavam-se com o rádio de outra forma. Por isso é que não sei se podemos pegar na música que passa na rádio como exemplo aqui. Sei por que isso fui é eu que puxei isto. Pois, exatamente. Sei que fui eu que falei nisto, mas pois é isso. No sentido de entretenimento, eu acho que tinha mais uma lá está, quando o rádio foi inventado, acho que aí tinha sim uma função de entretenimento, porque as pessoas não tinham mais nada com que passar o tempo. Tinham, claro, mas fazia parte da vida delas. Tinha uma função mais ativa. Sim, mas tudo aquilo que não for trabalho passa a ser entretenimento obrigatoriamente? Então estás a dizer que, pois não sei, tu vais, não sei, eu não vou a uma sala de espetáculos para me entreter. Não sei se... Mas podes ir ao cinema para te entreter. Depende do cinema. Também é outra questão. Ok. E se considerarmos uma situação hipotética, uma sala de concertos, uma banda terrível, mas os familiares dessa banda compram os bilhetes todos do concerto, oferecem a umas pessoas que encontram na rua e todas essas pessoas vão ao concerto. Foi oferecido e digamos que ainda recebem, sei lá, um montante. Exatamente, uma coisa qualquer por ir ao concerto. É um evento cultural? Pois, essa questão é bastante problemática. Eu diria que é um evento cultural porque as variantes que tu adicionaste não determinam se é cultural se não. O que determina que é cultural ou não, acho que tem mais a ver com localização. Se aquela banda pode estar naquela sala de espetáculos, foi porque alguém fez com que isso fosse possível. Tipo, o diretor daquele espaço, mais os técnicos, mais tipo o pessoal. Portanto, há pessoas que antes do evento cultural acontecer decidem se aquilo é um evento cultural ou não. E eu acho que essa decisão torna-se tipo estanque, independentemente da adesão do público. Então, desculpa, Ruben, diz. Não faz mal. Dirias que se não tivesse ninguém a assistir e que eles estivessem lá a atuar à mesma, era um evento cultural? Sim, porque o evento existe. Okay. E se, ou seja, imaginem que eu agora sou, sei lá, sou pianista, que é uma coisa que eu ando a tentar aprender, a tocar piano. Imaginemos que eu agora pagava para ir prometiam-me 1 milhão de euros se eu atuasse em público. Uma aposta entre amigos. Eu compunha uma música, tudo mais, e ia a uma sala de espetáculos atuar. O meu intuito nunca foi criar, ou seja, voltamos àquela questão da utilidade e da inutilidade. O meu objetivo nunca será expor um pouco de mim
através da música, um, aos outros vai ser sempre o dinheiro que me garantiu da aposta. Isso seria um evento cultural, É assim, porque a partir do momento em que tudo passa a ser cultural, qualquer movimento nosso para o público torna-se um evento cultural. Percebem aquilo que eu estou a tentar dizer? Sim, sim, sim. sim, Seja de grande escala ou pequena escala, mas de certa forma banaliza um pouco esta questão do cultural, não cultural. sim, eu acho que a questão. Lá está, eu acho que faz sentido banalizá-la, porque estas perguntas que estás a levantar dizem respeito a outra relação que se pode estabelecer com a cultura, que é a relação com o espetáculo. Se o evento cultural está. Ou seja, no caso de concertos, e vamos ter de mudar de área, tipo daqui a pouco, porque concertos Se é faz pouco, favor, sim. percebes? No caso de concertos, está ligado a espetáculo. E se, lá está, como há toda uma atmosfera ligada ao evento, que o torna um evento cultural, o facto de existirem bilhetes, o facto de existir uma sala de concertos, o facto de existirem técnicos, o facto de a sala de concertos ter uma acústica própria. Tipo, há investimentos nesse sentido. E a sociedade reconhece de uma forma geral que aquilo é um evento cultural, independentemente da prestação de quem lá for tocar, Certo. e independente de quanto público é que vai ver, ou do preço dos bilhetes. É tudo a partir do momento em que há um espetáculo envolvido numa casa de espetáculos, ou seja, não basta só ser na rua, porque eu não sei se ver alguém a tocar na rua, ou alguém a pintar na rua, ou alguém, tipo, mesmo se vir um mimo, tipo, eu não Sim, sei até que sim. ponto é que isso é cultural. Eu não diria que isso é cultural e eu não diria que isso é artístico, mas eu diria que isso está Achas. relacionado com o espetáculo, não de uma forma tipo oficial. Sim, sim. Achas que para haver um evento cultural tem que haver algum enriquecimento de uma parte ou da outra, de quem assiste ou uh, de quem Estás a dizer atua? tipo uma sobrepor-se à Porque outra? não, tu falaste nos artistas de rua, quem pinta, quem toca, e, e não há. Eu quando vou a uma. Pronto, vamos dar aqui novamente o exemplo do concerto. Quando eu vou ver um concerto, eu espero ser enriquecido culturalmente, e eu sei que isto é problemático, mas eu espero ser enriquecido de alguma forma por aquela experiência cultural. Quando vou na rua e vejo um violoncelista a tocar ao meu lado, eu não, pronto, não estou atento a esse, digamos, enriquecimento. Por isso é que estava a perguntar se consideravas que para haver um evento cultural tem que haver, ou deveria haver um, um ato de enriquecimento de ambas as partes, ou só de uma, no caso de quem ouve. Essa pergunta é problemática porque eu não acho que o enriquecimento cultural seja uma coisa homogénea e constante. Certo. Eu não acho que. Eu acho que pode acontecer num evento cultural, numa experiência cultural, mas acho que também pode não acontecer. Claro que o ideal é que aconteça, das duas Certo. partes. Mas isso não tem de acontecer e eu acho que isso não. Eu acho que isso não condiciona a definição do evento cultural. Tipo, o evento não passa a ser nem mais cultural nem menos cultural se tu saís de lá mais enriquecido ou menos enriquecido. Da mesma forma como tu podes ir Ok. a um evento para crianças, tipo Uhum. assistir a música para bebés, por exemplo, e não sais lá enriquecido, e o evento não deixou de ser cultural por isso. Até porque, por exemplo, os bebés não têm consciência de que saíram de lá enriquecidos. Certo. Certo. Por isso, acho que isso não... Acho que é uma questão distinta. E tu, Henrique?
essa questão que estavas a dizer agora dos bebés suscitou-me aqui algum interesse quando tocámos na consciência do enriquecimento cultural. Eu acho que ninguém no seu, digamos assim, perfeito Estás a tentar não estado usar a palavra normal. juízo. Não, não, não. Porque não. Dizer perfeito juízo, isto hoje em dia, Tem uma quando dizemos conotação esquisita. exato, o que é ser normal, o que é que não é ser normal, ou ser Sim, anormal. sim, sim. Quando se chama alguém, és um anormal, as pessoas ficam logo todas ofendidas, quando na verdade até pode ser uma coisa boa. Anormal é uma pessoa que é fora do vulgar. Mas pegando no coisa do perfeito juízo, vamos assim, está, tenho consciência que bolas, isto enriqueceu-me imenso. Quando acaba o espetáculo, o concerto, seja o que for, o próprio bebê, quando, quando é bebê, pronto, não tem consciência Sim, sim. de coisa alguma, penso eu, não sei, não sou bebê para responder a isso. Um, um, mas mais tarde pode ter influência no modo como o bebê que agora é criança se comporta e a criança que agora é adulto também se comporta. E isto nota-se no facto da linguagem. Os bebés aprendem a falar sem terem noção que estão a falar. Uhum. Os bebés aprendem a andar sem terem noção que estão a andar. Ou seja, ninguém tem consciência daquilo que efetivamente se passa, mas a verdade é que isso contribui internamente, chamemos-lhe assim, para o nosso enriquecimento e desenvolvimento. Portanto, eu acho que toda e qualquer experiência acaba por contribuir para o nosso enriquecimento. Agora, se é cultural ou não, essa questão já vai um bocadinho para o âmbito do. É uma coisa que eu costumo falar bastante nomeadamente sobre o ensino e o, o paradigma do ensino em Portugal. É que nós temos um ensino muito bom a nível técnico, ou seja, formamos muito bons trabalhadores em todas as áreas, e isso é notável. Temos pessoas em todas as áreas reconhecidas internacionalmente, o que é muito bom, para ser honesto. Mas depois também, por um lado, pecamos porque esquecemos que estamos a lidar com pessoas. Uhum. E existe aqui uma grande lacuna por preencher na formação da pessoa, e eu vejo o enriquecimento cultural a entrar aqui. Certo. Ou seja, eu sou de matemática, é verdade, e felizmente gosto bastante de matemática. Mas a verdade é que a matemática diz-me muito pouco perante todas as outras maravilhas do mundo, chamemos-lhe assim, que são a música, uh, todas as formas de arte. E para mim, todas as formas de arte, não estou aqui a dizer, ok, eu ouço música a tomar banho, é verdade, ouço, mas não é isso a que me estou a referir. É, Uhum. por exemplo, acordar de manhã, abrir a janela e ouvir os pássaros. Acordar de manhã, sair fora de casa, agora é um bocado mais complicado, mas sentir a brisa de ar fresco. Isso para mim é arte. E eu acho que isso sim é o enriquecimento cultural. Um, Porque, por exemplo, apanhar ar fresco de manhã é de certa forma algo que nos motiva a sorrir para o outro. Cruzamos na rua com outra pessoa, Uhum. eu recordo-me quando éramos da mesma turma. Eu ia a pé Velhos tempos. para a escola todas as manhãs e cruzava-me com as pessoas. E, e às vezes ia com os headphones, outras vezes não ia, mas quando cruzava com outra pessoa sorria. E isso para mim é sem dúvida uma forma de arte, porque revela o mais profundo amor, o mais profundo das emoções humanas, para o outro. Portanto também vai encaixar um pouco na questão do cultural. Isto são experiências culturais. Ou seja, o ir visitar, eu tive a oportunidade há 2 anos de ir ao Quénia visitar o meu pai, penso que foi há 2 anos, e, e cruzar-me com pessoas
que têm um estilo de vida totalmente diferente, foi uma experiência cultural. E quando me refiro ao cultural, não tanto à parte cultural que me referi há bocado das civilizações e dos povos, mas da própria experiência cultural, como o Ruben estava a dizer. Portanto, toda aquela experiência extracurricular, digamos assim, é aquilo que eu defino enquanto enriquecedora culturalmente. Portanto, não sei se acrescentei alguma coisa a isto, mas eu tenho este tipo de raciocínio muitas vezes e acho que era importante também trazer aqui para a discussão. Sim, aliás, tu tocaste numa pergunta que também íamos fazer, que era, portanto, já tentámos relacionar cultura com vários termos. Outro que eu queria, com o qual seria pertinente tentar relacionar era com a emoção, com o sentimento humano. Ou seja, se alguma coisa passa a ser cultural só por ter sentimento humano associado. E nesse contexto em que tu estavas a falar, portanto, notamos aí uma clara dicotomia entre tudo aquilo que é académico, escolar, que é mais objetivo ou prático, pragmático, e depois tudo aquilo que não é académico, que não é escolar, o resto da tua vida, que é muito mais subjetivo, que é muito mais emocional. E João, deixa-me só acrescentar aí uma coisa. diz. Um, e atenção que essa questão do académico ou não também tem um problema, digamos assim, associado por trás. Porque, por exemplo, eu já tive muitas experiências culturais em aulas e sessões com os meus professores, porque efetivamente não estavam preocupados com o facto de eu aprender mais quer dizer, lá no fundo estavam, mas de eu saber fazer umas certas contas, e isto em matemática é o nosso dia a dia, que é, olha, toma lá um pozinho mágico para ver se consegues resolver esta equação, tenta fazer isso e pronto, estás despachado. Mas eu tive um professor que nos desafiou, por exemplo, a provar que 1 mais 1 era igual a 0. E isto é uma coisa de matemática. Para quem não está dentro da área de matemática é um completo absurdo. Mas 1 mais 1 pode ser 0. E lá está, vou buscar aqui a beleza da matemática que me toca a mim. Isto foi uma experiência cultural, porque me permitiu questionar o meu mais profundo consciente, até o meu subconsciente, permitiu-me conhecer os outros, os que trabalhavam comigo. Olha, mas porquê? Como estamos aqui a fazer hoje, ao fim e ao cabo? Estávamos a discutir, mas como é que o professor está completamente maluco? Como é que 1 mais 1 pode ser 0, não é? Eu tinha acabado de entrar na universidade e fiquei completamente abandonado. Mas a verdade é que isso, de certa forma, enriqueceu-me bastante. Portanto, no próprio seio académico, é possível criar este tipo de eventos culturais. E, aliás, no ensino secundário e básico, já se começa a sentir alguma necessidade deste tipo de atividades. O Plano Nacional das Artes, que é um plano que está a ser levado a nível nacional, promove que um artista vá residir para a escola e esteja lá a dinamizar sessões e atividades também de acordo com aquilo que os estudantes mais gostam. Portanto, já se começa a notar esta necessidade de, ok, não há que trazer esta dicotomia, não há que acentuar ainda mais esta dicotomia, como tu muito bem salientaste, João. Ao fim e ao cabo, temos é que aproximá-las e, de certa forma, relacioná-las. Vou centrar ainda mais na questão e vou virar-me para o Ruben. Ruben, a cultura tem que estar associada à emoção? Diz, João. Pois, é assim. Lá está, essa questão é bastante problemática porque Olha, no funeral, não precisas à dizer partida... isso sobre todas as questões, está bem? Não, mas eu gosto de salientar. Eu gosto de salientar que tudo aquilo que falamos aqui é problemático e é muito subjetivo. Mas continuando. Se eu for a um funeral, à partida há sentimento. Tipo, Pois, esperemos digamos, que sim, não é? Sim. E eu não diria que isso é uma experiência cultural. Com todas as problemáticas que isso acarreta. É assim...
por exemplo, eu acho que tem a ver com a forma como nós nos relacionamos com o evento. Porque uma pessoa que não esteja dentro do mundo das artes, Henrique, eu não sei se conheces aquela exposição, não queria dizer exposição, mas aquilo da banana com fita cola, como é que se chama, João? Comedian é o nome da peça, Comedian. não me lembro do Não. autor, portanto vou contar a história muito depressa. Ok. Nós basicamente falamos da banana em quase todos os Em episódios. todos os episódios. Aquilo foi uma experiência que foi realizada num museu, se não estou em erro, em que, portanto, a obra de arte era uma banana presa com fita cola À parede. à parede. E depois tinha lá a legendazinha, como tem todas as obras de arte, e chamava-se Comedian. Pronto. Só que isso não era na verdade a obra de arte, porque foi gravado um vídeo em que chega lá uma pessoa e come a banana. Pronto. Essa Isso pessoa que era a é o obra de criador. Pronto, é assim, a forma como nós nos relacionamos com esse ato de comer a banana que está no museu tem muito a ver com a nossa com o nosso meio, porque se calhar para o Henrique ele vê esse ato de uma forma e eu vejo de outra, e isso enriqueceu-me de uma forma e eu enriqueceu de outra. Por isso é que o sentimento aqui é bastante pessoal. Eu, por exemplo, uma certa sinfonia pode-me causar um sentimento a mim, ou como pode não causar sentimento ao Henrique. Acho Lá está, complicado, mas é possível, sim. Sim, claro. Portanto, a emoção como sendo uma coisa mas tão pessoal que não define o que é cultura ou não. Sim, precisamente. Ok, acho que é uma boa conclusão. Acho que não dá que para... chegamos. Sim, e é engraçado que nós temos falado do... Lá está, esqueço-me das coisas. Uau. Temos falado da sala de espetáculos. Sim. Como, digamos, um dado adquirido para existir cultura. E a pergunta que eu vos faço é se já respondemos a isto? Eu acho que não. Não. Se é preciso um espaço físico, uma sala de espetáculos, um espaço físico para existir uma experiência cultural. Pronto, é isso, é essa a pergunta. Eu diria se para existir uma experiência cultural é necessário um espaço físico. Eu diria que no caso do Henrique não, porque ele já disse que considera uma experiência cultural quando ele abre a janela de manhã e simplesmente contacta com o ar livre, com o som dos pássaros, com aquilo que vê, com aquilo que percepciona com os sentidos. Portanto... Sim, eu concordo. Concordo, não, é só para dizer que concordo sem dúvida, João. Fiz uma boa leitura então. Sim, o Henrique explicou-se bastante bem. Posso só deixar-vos, ainda sobre a banana, vocês conhecem uma música que é do John Cage? Não Sim. sei. Conhecem, não conhecem? Pronto. Podes dizer qual é? É o 433. Sim, também falamos nisso todos os episódios. Pronto. É simplesmente isso. Ir a um concerto. E pronto, não sei se os ouvintes conhecem ou não, mas a música 433 é basicamente silêncio. A música inteira. Ir a um concerto. Uma sala de espetáculos. Nem precisa ser numa sala de espetáculos. Até pode ser em casa, um concerto online, que estas coisas, com esta pandemia, tudo mudou. Isso levanta outras questões, de facto. Sim. E simplesmente aparecermos lá uma pessoa que, como o John Cage, não nos toca nada, isso é uma experiência cultural? Eu diria que sim, porque vai partir um pouco daquela questão, não das emoções, se nos realça certa emoção, se nos provoca riso, choro, agonia, qualquer coisa,
mas porque estamos lá de coração aberto, digamos assim, o próprio o artista também está. E de certa forma vamos bater naquela questão do dar e receber alguma coisa. Até Uhum. pode não acontecer, até podemos ficar completamente decepcionados, que era o caso da maior parte das pessoas que vão ouvir uma peça que seja completa por silêncio, mas estamos abertos a coisas novas, estamos abertos a receber. E eu acho que vamos, e vejo cada vez mais esta questão da experiência cultural e do espaço cultural, porque lá está o espaço cultural, como o João disse, para mim não existe. Uh, Uhum. Há momentos em que é mais evidente ou não, mas no fundo, quando começamos a ganhar consciência da simplicidade e da beleza das pequenas coisas, acaba por, por esta ideia de dispersar um pouco e de certa forma perder-se um bom bocado. Portanto, isto do John Cage é um exemplo de ok, não é preciso um espaço, não é preciso aquela hora, não é preciso um cartaz, nem é preciso quase a própria arte, digamos assim. Uh, Apesar de eu considerar aquilo arte. Mas é preciso sim que os intervenientes estejam preparados para, de certa forma, receberem algo ou darem algo. Porque o próprio Certo. artista também recebe. Não falei em termos monetários, mas em termos é como a questão do voluntariado. Eu digo muitas vezes isto quando me perguntam: faz voluntariado e tal. É assim, eu gosto bastante de fazer voluntariado, não. E sinto que eu não saio. Ou seja, as pessoas de quem eu ajudo saem de lá pior que eu. Eu sou mais ajudado que as próprias pessoas que vou ajudar. Certo. Uhum. E acho que aí é que se distingue o verdadeiro voluntariado ou não. Mas isso são discussões por outra altura. Certo. Portanto, um pouco como a experiência cultural. Não sei. Sim, eu percebo o que queres dizer. Eu, E eu acho que está na altura de virarmos um bocadinho a coisa e irmos falar sobre espaços culturais que não envolvam uma troca recíproca entre duas pessoas, ou seja, ir a museus. mas esperas, posso só dizer uma coisa? Diz. Ok. O Henrique estava a falar de que para ele não existe digamos, o espaço cultural, no sentido, digamos, lato do termo, quer seja a sala de espetáculos, a sala de cinema, etc. Porque eu acho que, digamos, que uma experiência cultural tem a ver com aquilo que nós conhecemos ou não. Eu ainda sou a favor da ideia de que as salas de concerto, as salas de teatro, cinema, etc. Eu acho que não se deveria publicitar. Era aquilo que eu falava há alguns episódios, que, que quem vai comprar o bilhete para aquela hora não deveria saber o que é que se vai passar naquela hora, porque isso limita muito a forma de como é que as coisas são recebidas. Uh, porque era aquilo que eu falava há alguns episódios. Temos uma peça, e eu vou falar da música porque é a minha área, temos uma peça do século XXI. Uma pessoa que não conhece música do século XXI, música erudita, uma pessoa que não conhece essa música vai à partida fechar-se para aquela experiência cultural, por mais enriquecedora que ela seja. Por isso é que eu acho que é problemático nós darmos, não queria dar títulos, mas fazermos logo uma label, Rótulo. etiquetarmos logo as coisas antes de nos podermos envolver com elas mais esqueci-me da palavra outra vez. Sim, só que os espaços em que isso acontece têm um pequeno pormenor, que é, existe dinheiro. Move dinheiro. E as pessoas sentem-se... Eu acho que é mais fácil para o público leigo pagar para ir ver uma coisa que sabe que vai gostar. Pois lá está, isso é um problema.
Quer dizer, não é um problema porque envolve o dinheiro e o dinheiro é ou bom. seja, não é problema para as salas de espetáculo. Sim. É um problema a longo prazo para o público leigo, mas não a curto prazo, porque estão satisfeitos quando vão ouvir, não é? Queriam ouvir uma sinfonia de Beethoven e é isso que vão ouvir, estão bem quando estão lá. Depois é que se percebe que podiam ter ouvido uma coisa muito mais enriquecedora. E é mau para os artistas. Não denegrindo o Beethoven. Sim, claro. E de facto é essa questão de se nós estamos a partir do pressuposto, de que a cultura envolve um espaço cultural, então estamos a partir da ideia de que a cultura envolve dinheiro. Sim, exato. Mas deixa-me pôr aqui um ponto que já abordámos, mas que eu posso relacionar a mais precisamente, digamos assim. O Henrique falou de, para ele, se abrir a janela e a sentir a brisa do vento na cara, para ele isso é uma experiência cultural. Eu concordo, mas como é que eu hei de explicar isto? Não sei, é que nós temos formas diferentes de ver o mundo. Por exemplo, para um fotógrafo, estão-me a ouvir? Eu acho que perdi a ligação da internet por um bocado. Ok. O Henrique vê o mundo dessa forma. Um fotógrafo vê o mundo de outra forma. Para um fotógrafo, o mundo é o espaço cultural. Isso é uma boa... Fixe. Sim, acho que era um ponto que ainda não tínhamos tocado. Se calhar para o Henrique também é, mesmo não sendo fotógrafo, que acho que também é. Exato. Sim, tenho uma página de fotografias, tenho. Pode estar influenciado por isso. Por exemplo, um músico de eletroacústica vê o som de outra forma que não a nossa. E isso influencia muito a forma de como nós nos relacionamos com as coisas. Acho que em suma, acho que é isso que estamos aqui a falar. Acho que não tem a ver com o espaço físico, nem com o entretenimento, nem com nem com museus, nem com o espetáculo, nem com... Exato. Tem mesmo a ver com a forma como nós nos relacionamos com as coisas. Por isso é que isto é tudo bastante pessoal, porque, sei lá, para mim um candeeiro que eu tenho aqui ao meu lado, eu posso me relacionar de uma forma que para mim é cultural com ele. Uma lâmpada do candeeiro a funcionar pode ser uma experiência cultural? Lá está, depende de quem é que está a ver essa... Pode, João. E até te dou um caso. Aquela que eu digo que nós fazíamos, mas eu fazia pelo menos as borboletinhas com as sombras, não sei como é que isso se chama, com a luz. Sombra chinesa? Não é esse o Penso nome que disso? sim. Não conheço. Penso que é sombra chinesa, por aí. E ao fim e ao cabo, aquilo não passa nada mais, nada menos, e o próprio candeeiro, a própria luz do candeeiro, pode fazer isso de uma forma. Eu posso ter aqui uma chávena ao lado do candeeiro e a chávena refletida na parede pode parecer um dragão. Claro que eu estou a exagerar um bocado, mas a verdade é que vai bater um pouco aquela coisa que eu disse de é preciso ter consciência de que as pequenas coisas, na verdade, são quase um mundo por descobrir. E isto aqui permite um pouco aquela ideia de que, ok, eu sou fotógrafo, vejo as coisas de uma certa perspectiva, o João é médico. Engenheiro civil. Pronto, os dois part-time. É médico part-time e engenheiro civil durante o dia. Parece-me bem. Durante o dia e durante a noite pode ver as coisas de uma forma diferente. E o Ruben, não sei, Ruben, o que é que gostavas de ter? Assim, um bocado fora da caixa. Chefe. Sei lá. Pode ser, exato. Isso é bem fora da caixa. Pois não. É um desejo antigo do Ruben. Partilhamos aqui, o Ruben gostava de ser chefe. Eu gostava de ser chefe de cozinha quando era
Quando era Mas miúdo. de alguma Quando em era particular jovem, ou não tinhas chefe? noção do mundo. Não te ouvimos, Henrique, desculpa. Alguma cozinha em particular, Deixámos-te chefe? ouvir, Henrique. É Diz, isso, desculpa. perdemos-te. Lá está. Estamos num momento As em coisas que que acontecem. estamos à Sim. espera do Henrique. E entretanto, como Não. o João gosta de reiterar, eu vou falar desta forma. Sim, João, precisamente. tu fazes isso melhor que eu. Repara que se eu falar desta forma, parece que estou a dizer coisas bastante interessantes. Eu ontem Sim, fui. e estamos, como é que eu hei de dizer isto? A fazer com que o tempo passe de outra forma que não o silêncio. Também, se também, estiveres não, a falar também não desouves, Henrique, é isso? Pois, se ele não desouve, ele não vai saber responder à minha pergunta. Que giro. Agora ouço, João, agora ouço. Ok, agora também te ouvimos. Pronto. Ok, Boa. ótimo, isso. ótimo, ótimo. Eu também não falei agora, estive aqui um bocadinho parado só para relaxar, mas São coisas que acontecem. Olhem, eu gostava de introduzir aqui um estudo, porque isto também, pronto, não é só tirar perguntas para o ar, como nós fazemos, e não é isto que nós fazemos. Eu não sei exatamente, eu estive a pesquisar, porque foi uma coisa que eu vi numa aula, só que depois não encontrei o estudo ao certo, mas sei que existiu pelo menos um estudo que foi feito ao povo norte-americano, cuja problemática era a definição de experiência cultural. E as estatísticas mostraram que uma percentagem elevada, para cima de 60%, se não estou em erro, dos americanos não considera ir a um museu como uma experiência cultural. A questão é, se 100% dessas pessoas não considerassem que ir a um museu é uma experiência cultural, faz sentido existirem museus? Eu adorei ver a cara do Henrique agora. é assim, João. O museu é talvez um daqueles sítios, chamemos-lhe sítios, instituições, no fundo, lugares, places. Agora começamos a falar em Exato. outras línguas e misturamos aqui as línguas. Somos multiculturais e tal. E Exato. coisa. Mas eu penso que há aqui uma influência, uma grande influência do ritmo acelerado que todos vivemos. A verdade é essa, todos vivemos e de certa forma as pessoas que, como nós, estamos aqui a tentar discutir estas questões, tentamos lutar um pouco contra a corrente. Porque uma questão muito simples e eu já apanhei um exemplo foi uma colega minha que é bailarina a discutir com o pai. Ela queria continuar os seus treinos, porque ela chama aquele treinos e depois tem lá uns nomes estranhos pelo meio. Não sou expert na matéria, prefiro guardar para mim os nomes. E o pai disse-lhe: não vais treinar mais porque não é isso que te vai dar dinheiro daqui para a frente. Isto passa-se um pouco com todas as pessoas, não é? Eu digo aqui, como o Ruben disse na minha apresentação, que eu acho que ficava melhor só sendo eu Henrique, mas a verdade é que eu adoro ler, eu adoro escrever. Se me perguntassem, Henrique, gostavas de escrever o resto da tua vida? Dir-vos-ia que sim, logo, sem pensar duas vezes. Porque a verdade é que eu gosto mesmo disso e sinto-me bem a fazer isso. E ir a um museu é a mesma coisa. Eu vou a um museu, eu adoro ir a museus, adoro ficar, por exemplo, esta pintura que eu tenho aqui, eu adoro, e posso pegar também no exemplo que o Ruben disse há pouco, o oceanário. Eu tento ir ao oceanário todas as semanas, agora aqui com a pandemia está um bocado complicado, mas ao início estava a correr muito bem. E posso confessar que adormeci lá uma vez, naqueles banquinhos do aquário grande. Mas é uma experiência que para mim faz todo o sentido e que
posso estar a repeti-la vezes e vezes sem conta. Para mim, os peixes são sempre diferentes e agem de forma diferente. Mas a verdade é que eu sinto-me bem como num museu. Há um senão, que foi esse que eu estava a levantar, que é isto não dá dinheiro. E isto não. Se eu quero ter uma família, se eu quero ter filhos, se eu quero ser alguém, essa expressão hoje está muito Sim. na moda. Eu quero ser alguém. O que é isso, ser alguém, não é? Portanto, é normal que apenas 60% das pessoas considerem. Quer dizer, eu não acho normal, mas é natural, de certa forma, que isso aconteça, porque hoje em dia vivemos um ritmo que não nos permite parar e pensar: ok, o museu tem muito mais para dar do que tirar uma hora, duas de Fotografias. vida Exato. e olhar ali para sei lá, há tantos museus, há museus de tanta coisa. Ao fim e ao cabo, não temos tempo para museus e esse é o nosso problema. Eu acho muito por aí. Portanto, acho que tem que existir porque é um meio de combate a este ritmo super acelerado que temos. Eu, eu gostava de introduzir aqui um ponto com base naquilo que tu disseste, Henrique. Aquilo que eu vou dizer é bastante filosófico e pode ser, pronto, lá está, problemático. Precisamos de Mas arranjar eu sinónimos. acho que para além do não ter tempo para ir a um museu, é mais Não ter disponibilidade mental. Não, é que nem é isso, porque eu sempre ouvi dizer que há tempo para tudo. Temos é que aprender a organizar-nos. Epá, eu também Claro. sempre ouvi dizer que a vida era curta. Percebes? Esses dois provérbios chocam um bocadinho Eu um com o ainda no outro. outro dia, eu ainda no outro dia li uma frase que tinha a ver com isso, mas não me lembro, como é normal. Exato. Mas continuando, eu acho que as pessoas têm tempo para ir a um museu, mas eu diria que o museu, e vou continuar no exemplo do museu, diria que o museu é mais sobre nós do que sobre aquilo que estamos a ver, porque lá está, isto tem a ver com a relação com que nós tem a ver com como é que nós nos relacionamos com aquilo que estamos a ver. E isso é bastante pessoal. Eu acho que as pessoas têm medo, receio, etc., de estar com elas próprias. Eu acho que há um certo pudor neste mundo que nós vivemos das redes sociais e da internet, e nós agora estamos aqui a falar pronto, pela internet, e isto há 50 anos era, digamos, impensável. Eu acho que neste 50? mundo, pois sim, nem 50. Há 20? Acho que as pessoas têm medo de estar sozinhas. Parece que, não sei, parece que se relacionam com a solidão de uma forma bastante, lá está, com pudor, com vergonha. Quem está sozinho é porque não tem sucesso, digamos assim. E eu acho que isso não é válido. Porque lá, uma pessoa, se for se uma pessoa não vai a um cinema, a um museu sozinho. Normalmente nós vamos ao cinema acompanhados, vamos ao museu acompanhados, vamos ao concerto acompanhados. Pronto, e é isso. As pessoas têm medo de estar sozinhas, estar com elas mesmas, não se conhecem bem o suficiente para estarem, não queria dizer em paz, isto é muito espiritual, mas Confortáveis. sim, confortáveis com elas mesmas. Sim, mas Assim, também eu convenhamos que falo é disto fácil tu sentires esse pudor. eu não sinto. Ok. Eu Convenhamos que é gosto de estar fácil uma sozinho. pessoa Eu sentir gosto esse bastante de pudor. estar sozinho. Sim, eu compreendo, porque o meio em que nós vivemos é bastante. Pronto, e influencia isso de uma Eu não sei se tem a ver forma. com o meio. Eu não sei, porque eu não sei como é que as pessoas se relacionavam consigo mesmas há 100 anos Pois, atrás. sim, ok. Portanto, eu acho que É há uma justo. possibilidade, e acho que essa possibilidade também não pode ser esquecida, de que esta fraca relação com nós, connosco mesmos, Connosco. exato, tem, Connosco próprios. seja constante, pode ter sido sempre assim, pode ser próprio do ser humano. Henrique, diz.
Uh, é, é assim, isso, estamos a entrar em áreas filosóficas. Eu adoro isso. Mas no fundo, isto é o que distingue o medo, é o que caracteriza o ser humano. Uhum. Porquê que eu não me atiro da janela? Acho que é óbvio, não é? Acho que é óbvio. Tenho medo de morrer e tenho medo de não voar. Ou seja, há aqui muitas questões ligadas a isto do medo e principalmente quando estamos sozinhos, porque é quando estamos sozinhos que Que estamos efetivamente pensamos. desprotegidos e que estamos desprotegidos. Exatamente. Então, Não temos o nosso ponto de fuga. nesse sentido, a cultura é antinatura? Não. Não, é Nós, assim, nós. eu acho que a cultura, desculpa Diz, Henrique, diz, desculpa diz, diz. interromper, mas a cultura nasceu de comunidades, não é? As pessoas juntavam-se para cantar, juntavam-se para tocar, para... Pronto. Sim, mas lá está. A cultura somos todos nós. Uhum. Acho que isso aí Agora, o que é que somos todos nós? Pois é. Existe cultura se nós estivermos sozinhos? Isso aí é como aquelas questões de uma pessoa nasce e assim que nasce é colocada numa sala fechada. Só tem alimentação e só tem Uhum. água. Isso é efetivamente uma pessoa? A alegria da caverna. Não, mas Não, não é bem. Sim. entramos aqui para questões muito, muito profundas. Muito, o que é ser efetivamente humano? Bom. Ou seja, nós somos humanos, é verdade, somos seres biológicos, tudo mais, mas o que é que nos caracteriza assim tão diferente? Porquê é que somos assim tão diferentes, não é? Ou seja, essas questões já estão assim num âmbito um bocadinho mais Pantanoso. filosófico. Uhum. Exato, exato. A filosofia é um pântano. Mas eu queria dizer que aquela questão do medo, nós somos o nosso pior inimigo. Sempre. Certo. Sempre. E sempre foi assim. E para sempre será, porque é isso que nos caracteriza. Agora, eu acho que. Acho não, penso. Acho não, não é politicamente correto. Uhum. Mas o, o, Boa, Ruben, pegaste no vício de esquecer das coisas. Desculpa. Eu não sabia que isto era contagioso. Desculpa. Mas eu penso que as pessoas que têm medo, ou seja, já estão num ponto em que eu tenho medo de estar sozinho, tenho medo de estar ali, estar no museu, estar ali a refletir, a pensar, já estão um bocadinho mais à frente que grande parte das pessoas do nosso dia a dia. E do nosso dia a dia falo do nosso dia a dia agora, atualmente. Porque eu vivo muito isso e encontro-me com várias pessoas que estão completamente aceleradas, completamente que nem tempo para. Ou seja, essa questão de há tempo para tudo na vida é verdade, é totalmente verdade, mas há pessoas que nem sabem o que é vida, portanto nem podem saber o que é tempo. Certo. Uau. Não, mas isto infelizmente é verdade. Infelizmente é verdade e custa muito lidar com este tipo de situações. Mas hoje estamos completamente dominados pelo jogo que é a sociedade atual. Não há tempo, por exemplo, isto na nossa situação, estudantes, estamos sempre a lidar com isto. Nós temos de ter boas notas, que é para entrar na faculdade, temos aquele target, temos aquela missão. Queremos boas notas para entrar no mestrado, temos aquele target, mesmo raciocínio. Temos que ter boas notas no mestrado para sermos contratados, temos que ter bons desempenhos no trabalho para depois subirmos do cargo, e depois surgem as questões da família. Tenho que ter bom trabalho para conseguir sustentar os meus filhos, e os meus filhos vão ser educados da mesma forma que eu fui. E portanto isto vai-se replicando, com um problema ainda maior, que é o aumento da população. Parecendo não, isto influencia bastante, porque os trabalhos
vão aumentando, mas não da mesma forma que a população aumenta, e Certo. portanto vão-se criando este género de guerras e as pessoas têm que escolher ou eu tiro tempo para mim ou eu não tiro tempo para mim. E se eu não tirar tempo para mim, posso muito provavelmente ter um melhor futuro, digamos assim, que é muitas vezes o que está na base desse raciocínio. Portanto, eu acho que, sem dúvida, há muito medo de conviver com o próprio subconsciente, mas para se chegar aí ainda é preciso um bom trabalho e acho que as pessoas ainda não chegaram a esse ponto. Algumas, claro. Sim. Eu acho que este é um bom ponto para terminar a primeira parte. Já Queres continuar? Pode-se continuar. não estava a gostar tanto. Então, mas Não, há uma segunda, não assim, é? aquilo que eu ia falar agora seria mais estaria inserido na segunda parte, porque eu gosto que tenhas pegado nos pontos gosto que tenhas pegado nos objetivos e que a nossa vida é feita de objetivos. Sem dúvida. E isso e lá está, isso relaciona-se bastante com a educação. Tu falaste do mais um igual a zero. Uhum. E para o teu professor, o importante não foi o resultado. Também foi, obviamente. Mas o mais importante não foi o resultado. Foi o caminho que tu percorreste até lá chegar. E isso é bastante desvalorizado na educação, assim, em Portugal, porque é aquilo que eu conheço e mal. Mas, Lá fora também, pois, eu também acredito que seja assim. não, ou seja, cá em Portugal, sem dúvida, mas lá fora já existem outro tipo de pensamentos quanto a isto. Eu, por exemplo, eu tive para ir estudar matemática e filosofia Uhum. para a Inglaterra e a parte de filosofia deles é eu escolhia completamente as minhas cadeiras, quase, podia escolher cadeiras do género que se intitulavam O que é democracia. Uma cadeira dessas em Portugal é totalmente impensável. Porquê? Sim. Porque eles efetivamente não aprendem coisa alguma. A verdade é que nós não aprendemos coisa alguma, mas Lá está, é a pensávamos. filosofia do secundário. A Exatamente. filosofia do secundário é assim. Pelo Exatamente. menos é suposto ser assim. A nossa filosofia de secundário é a história da filosofia. Pois, sim, basicamente. Infelizmente. E não é o que Exatamente. deveria ser. Exatamente. Sim, mas é um pouco. isso porque é preciso ser palpável. É muito mais fácil Exatamente. ser palpável. É uma coisa tão frequente. Reparem, filosofia está a acontecer. Ok, é só do 10º ao 11º, mas está sempre a acontecer. Todos os anos há imensas turmas no país inteiro que estão a ter filosofia. E a coisa precisa de se tornar pragmática. E por isso incorre-se neste erro de tornar a filosofia numa história da filosofia. Só para concluir também, para depois de terminarmos esta parte, eu tive a experiência de, de dar filosofia para crianças a uma turma do quarto, duas ou três turmas do quarto ano, e acompanhei essas turmas durante algum tempo. E basicamente aquilo que eu fazia, eu não andava para lá a falar de Descartes, Foucault, Isso seria nada giro. disso. Aquilo que eu fazia era levar problemas, por exemplo, recordo muito bem de um que era uma praia cheia de lixo. E como é que nós poderíamos resolver este problema? E deixar as crianças escutarem-se, debaterem, pensarem e respeitarem. E estes 4 princípios andavam ali e basicamente isso, partindo no quarto ano, era filosofia. Isso é filosofia. Aquilo que nós estamos a fazer hoje é filosofia. É pensarmos, é sabermos ouvir. E há um medo daquilo que o João disse muito bem, do não palpável. Ok, isto não dá para avaliar, isto não dá para pôr em números. Este aluno sabe ouvir 88%. Sim, sim, Exato. Não existe isso. E reflete-se um pouco nestes programas, por exemplo, da disciplina de cidadania, que agora se está tanto na moda. Esta disciplina é uma disciplina que tem que existir em todas as outras. Em matemática, o professor explica uma coisa, não pode simplesmente espetar para lá um resultado. Tem que deixar os alunos pensar porque isto é assim. Os alunos têm que pensar nisso. E, portanto, sim. esta questão da cidadania, das experiências culturais, na educação, mais uma vez, podem-se ver neste tipo de ondas de raciocínio.
Pronto. Sim, é isso. Acho Eu que acho que é- acabámos acho a primeira parte por aqui. Antes disso, pronto, convém agradecer outra vez ao Henrique. É só o Henrique, Eu é- mas para nós é um amigo. E convém também Sim. darmos as nossas sugestões, não é? Ruben, As começa tu. sugestões quinzenais. Exato. É assim, eu no início tinha uma sugestão, mas entretanto a conversa influenciou-me a escolher outra. E aquilo que eu vou sugerir é um poema do Alberto Cairo, heterónimo de Fernando Pessoa, que se chama Deito-me ao comprido na erva. Parece uma boa clássico. sugestão. Bem, então e tu, Henrique? Assim, Diz aí a acho tua que primeira tem a ver com sugestão. a conversa. A minha? Primeira sugestão. A minha primeira sugestão. A minha primeira sugestão não é um álbum em concreto, é um artista, compositor holandês, penso que é holandês, que é o Joep Beving. Não sei se conhecem, se não. Tem músicas que é um piano, é um pianista. Tem músicas que permitem muito refletir e ter um raciocínio de certa forma mais primitivo, mais ligado ao nosso subconsciente. É muito interessante. João, Bem, o que é que tens para sugerir? aquilo que eu tenho para sugerir é um filme que eu vi no verão e que me fez, no fundo, me fez ter outra consciência daquilo que pode ser a definição de felicidade. E lá está, como experiência cultural, também podíamos ter relacionado com. Aliás, relacionámos com emoções, portanto, a felicidade estava dentro desse mundo. Eu quero sugerir O Meu Vizinho Totoro, que é um filme de Miyazaki. O filme já é velhinho, já tem alguns anos. E quando eu vi esse filme foi. Lá está. No fundo, as nossas três sugestões acabam por se complementar porque estão todas ligadas com a simplicidade. Sim. Não é a leveza, é encontrar-se um espaço para refletir. E refletir de uma forma descomprometida, acho eu. Acho que era isso. Portanto, acho que era uma boa forma de acabarmos a primeira parte. Parece-me Exato. bem. Pronto, é isto. Novamente, obrigado, Henrique. Eu é que vos agradeço. Obrigado, João, por estares aqui em todos os episódios. Ok. E pronto, ouçam no Spotify e espero que tenham gostado. Eu gostei bastante. Não sei Sim. quanto a vocês. Mais ou menos. Exato. Eu diria 46%. 46%. Exato. Irá Pronto, depois sair isto. uma segunda parte. Sim, esperemos nós. Se ainda cá tivermos. Sobre outras pronto. questões também relacionadas com a cultura e esperemos que gostem. E obrigado. Obrigado. Obrigado.